Olá, tudo bem? Você está no canal Jornada do Iniciado. E esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que a gente vai fazer sobre a magia do subconsciente, tá? Então nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma introdução e eu vou te explicar por que você não é a mente. Cada vídeo dessa série a gente vai descendo uma camada de entendimento e de conteúdo sobre isso, tá? Então, se você gostar desse vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo e o próximo episódio vai sair no sábado, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Vem comigo. Por que você não é a mente? Eu vou fazer um desenho ilustrativo para você entender isso e esse desenho eu peguei lá do canal do Alexandre Magno, então deixo os créditos para ele, porque a gente sempre pensa que aquilo que está passando na nossa mente é a nossa identidade. Aqui eu vou desenhar um bonequinho pra você entender, tá? Aqui tem um olhinho, aqui tem a boquinha, aqui um narizinho, tá? Cabeçudo mesmo, tá? Então assim, a gente pensa que nós somos a mente. A primeira coisa que eu quero que você entenda, a nossa mente, ela se divide em mente racional, ou consciente, se você preferir chamar, e subconsciente, que é o alvo principal desses vídeos. Porém, existe um entendimento aqui muito fundamental. Aquilo que está passando na sua mente não é quem você é. Aquilo é o que você está pensando. É o seu pensamento. Então, eu vou colocar aqui embaixo também pensamento. Tá, Carlos, se eu não sou a mente, o que eu sou? E aqui que vem talvez a coisa mais importante que você precisa saber na sua vida. Você é a consciência que percebe a mente. Porque quando você está pensando, você está percebendo os pensamentos. Quem percebe os pensamentos? Não é você, é a consciência. Então, eu vou desenhar aqui um olhinho para que você entenda que o observador silencioso é quem você realmente é, não a mente racional nem subconsciente. Então, você observa tudo, a sua mente, os seus pensamentos, os seus sentidos, que é aí que vem a outra questão. Então, a todo momento você está percebendo. Você está percebendo o que está passando nos seus pensamentos, você está percebendo o que você está ouvindo, você está percebendo o que você está sentindo de cheiro, o que você está vendo. Você não é a mente racional. Então, quando você toma consciência disso, você passa a perceber o seu racional como um sentido, como se fosse um sexto sentido, tá? Então, esta é a primeira questão. Agora, existe uma outra questão que é a sua memória. A sua memória é toda aquela carga de assimilação que você teve na sua vida. A memória também faz parte aqui da mente. Então, você como observador silencioso observa tanto aquilo que você racionaliza, quanto aquilo que você tem de memória, quanto os seus sentidos, tá? Tá bom, Carlos, mas e o que isso tem a ver com o subconsciente? Então vamos lá. Isso tem tudo a ver. Por quê? Conforme você foi vivendo a sua vida, você foi fazendo assimilações de acordo com seus sentidos, com os seus sentimentos, com a sua razão, você foi gerando memória. Então, quando você era criança lá, você observava, sei lá, vou usar o exemplo da maçã, eu sempre falo de maçã, né? Enfim. Você vê lá uma maçã, você vê e fala, nossa, isto é uma fruta, isso é uma maçã. Você pode ter tido diferentes impressões, você pode lembrar do gosto, você pode lembrar do cheiro, você pode lembrar da sensação de pegar uma maçã. E todas essas assimilações, elas vão para a sua memória, certo? Então, o que acontece? Você viveu a maior parte da sua vida não consciente sobre esse sistema aqui. Esse sistema que gera todas as crenças que você tem.
Então, aqui a gente entra na camada que envolve o subconsciente. Porque ao longo da sua vida, você foi criando crenças, algumas que você viveu e assimilou por si só, outras que você recebeu da sua família, do seu círculo, da sociedade, da escola, muitas delas erradas, algumas delas corretas, mas o que importa é que você preencheu a sua memória e também o seu subconsciente com estados internos e assimilações errôneas. Então você construiu um conjunto de crenças baseados em assimilações não tão corretas. Então entenda o funcionamento disso aqui. Você é a consciência, a luz que percebe a razão, que percebe os objetos, que percebe a memória. Você não é eles, você é o que percebe. Então, partindo desse pressuposto, vamos pensar que esse conjunto de crenças que você criou, você pode mudar, certo? Por quê? Porque você recebeu isso do mundo. Isto não é quem você é, isso é o que você recebeu para ser. Então, perceba que tudo que você criou de crença, de estado interno, porque crenças geram sentimentos. Então você recebeu, você assimilou verdades que gerou raiva, que gerou tristeza, que gerou inúmeros estados internos que não são favoráveis para você. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre como isso moldou a sua vida, tá? E a partir do próximo vídeo, a gente vai falar sobre como isso foi programado e como isso faz você viver os seus dias, certo? Por que o assunto principal desse vídeo é o subconsciente? Porque o subconsciente, você tem que pensar nele como uma conta em que você deixa seus pensamentos renderem. Então, todas as crenças, pensamentos, estados internos que você tem, eles foram para o seu subconsciente. E o subconsciente, ele não entende verdade ou mentira. Não existe verdade ou mentira para o subconsciente. Existe ordem. Existe dominância. Então, aquilo que você aceita como verdade, aceita como identidade, ele vai fazer com que se concretize. E aqui eu abro uma esfera até para o seu corpo. Se você pensar bem, foi o subconsciente que criou os seus órgãos. Foi a inteligência divina por trás das células que fez com que você tivesse um estômago, fez com que você tivesse um coração, fez com que a sua imagem fosse essa. Então, o que você vê, que é você, é a materialização do corpo do seu subconsciente. Você entende a profundidade disso? Você entende que nós somos a matéria do invisível. Você entendeu? Então, tudo começa no invisível, né? Mr. Trismegisto passou os herméticos, né? Escreveu que assim dentro como fora. Assim dentro como fora. O que isso quer dizer? Quer dizer que o meu corpo, o meu mundo externo vai ser um reflexo do meu subconsciente. Isto é importante em várias camadas, certo? Então, você tem diversas figuras, não tanto figuras históricas, mas também figuras contemporâneas, como o Dr. Joe Dispenza, que diz que você é o placebo. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que você assimila e aceita como verdade é o que você materializa. Não só na questão das suas crenças, mas na questão do seu corpo. Se você se acha uma pessoa não tão saudável, se você se acha uma pessoa fraca, se você acha que você é uma pessoa não inteligente, burra no caso, você vai materializar isso. Por quê? Porque o mundo é um espelho daquilo que você aceita no teu subconsciente. Então, por isso a importância da gente entender o sistema de assimilação. Você vê tudo aqui com a sua consciência, você racionaliza
os objetos do mundo e você cria uma ideia, uma identidade sobre aquilo. Então, quando a gente fala de crenças limitantes, a gente está falando de assimilações limitantes. A gente está falando de assimilações passadas que você aceitou como verdade que geram uma materialização no seu mundo de escassez, de negatividade. O exemplo clássico que o Hélio Couto gosta de usar, né? Dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo? O que isso planta na sua cabeça? Pense comigo. Essa ideia de que eu pegar um dinheiro eu tenho que lavar as mãos. Isso é uma coisa grave. Isso faz com que você entenda que aquilo não é bom. Entende? Esse tipo de coisa que você precisa começar a eliminar de si mesmo, tá? Então, o principal ponto desse vídeo, e eu vou repetir aqui novamente para ficar bem fixado, não é nem em relação às crenças. A gente vai falar da programação das crenças no próximo vídeo. Mas ele é sobre o entendimento do sistema. O sistema que faz com que tudo no seu mundo seja um reflexo seu. E esse sistema é um sistema consciente. Então aqui, novamente, consciência que observa a mente. Olhinho do cidadão, nariz e boquinha. Então, você é consciência, você olha para a razão e você escolhe o que você vai racionalizar. Tô certo disso? Então, a gente vai falar no próximo vídeo sobre programação, mas entenda, tudo que você tem na sua memória é uma assimilação passada. O que você aceita como sentimento sobre situações que você julga que é culpa do mundo é nada mais que um reflexo daquilo que você acredita. Se pergunte o seguinte, por que outras pessoas não têm a mesma perspectiva que você sobre uma coisa, sobre uma situação, sobre uma negatividade, sobre uma reclamação? Porque isso é uma coisa tua. É uma coisa sua que você assimilou, você aceitou. Você se vê dessa forma. Você se vê como uma pessoa que não é tão boa, você se vê como uma pessoa que... Enfim, você está entendendo, né? Então, entendendo esse sistema de assimilação, a gente pode começar a trabalhar para refazer esse conjunto de crenças, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, o que eu preciso que você entenda nesse vídeo é: você é o que você aceita na sua identidade, você é o que você assimila, e o seu subconsciente faz com que o que você aceite como identidade se torne realidade. E que você não é a lógica, não é a razão, você é a consciência que percebe. Se eu pedir agora para você prestar atenção na sua respiração, isso não é um pensamento, isso é uma sensação, mas você está percebendo a sensação. Se eu respiro, eu sinto, eu não estou pensando. Ou seja, eu não sou o pensamento, eu sou quem observa o pensamento, a sensação, a memória, tá certo? Então, a partir do próximo vídeo a gente vai falar como você está programado, como funciona essa programação, e a partir daí a gente vai descendo cada vez mais camadas para você usar a magia do subconsciente ao teu favor. Porque quando a gente pensa em coisas negativas, identidades negativas, a gente percebe que a gente não combina com o mundo, entende? Que a gente acaba batendo de frente o tempo todo. Por quê? Porque a gente aceitou uma identidade negativa. Mas, a partir do momento em que você utiliza isso ao seu favor, você passa a exponencializar o seu crescimento, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido esse funcionamento e a gente se vê no próximo vídeo, sábado que vem, tá bom? Até lá, tchau, tchau!